Olá, pessoal, estamos aqui novamente gravando mais um episódio do Show Sedentarismo e hoje o tema é IMC. IMC, para quem não sabe, significa Índice de Massa Corporal e nós vamos falar sobre a utilização dele e as formas de aplicação que a gente dá para esse índice. Eu gostaria de falar que a gente usa muito ele na nutrição, como meio de referência, mas na educação física também é utilizado, e aí a gente vai aqui debater as formas que ele é utilizado e qual a forma de a gente aplicá-lo também na nossa vida, ou vocês aí, você na sua vida. Gui, te dou a palavra. Vamos lá, o IMC é uma fórmula que usa o peso e a estatura, e tem uma fórmula matemática que depois a gente coloca aqui no descritivo para quem quiser colar. Existem alguns aplicativos que fazem isso de forma mais automatizada, alguns sites também. Imagino que não precise saber que é 2 vezes os centímetros dividido pelo peso corporal, enfim. É mais fácil a pessoa brincar de fazer. É importante dizer que, principalmente na educação física, ele só serve para o indivíduo sedentário. Por quê? Quando a gente pega um indivíduo muito musculoso, ele pode parecer que está muito acima do peso, e de fato está para a normalidade. Acontece que esse indivíduo, vamos pegar um grande fisiculturista, qualquer um que você imaginar, um famoso no auge da moda, da forma física, deixa eu tomar como exemplo o Arnold Schwarzenegger, que todo mundo deve conhecer. Ele, se a gente só usasse o IMC, ia parecer que ele está gordo, quando na verdade ele tinha muito pouca gordura corporal, mas ele tinha músculo muito acima da média. Então, quando a gente usava a fórmula, parecia que ele estava mais pesado do que deveria. Então, para o indivíduo sedentário, que tem uma rotina pouco ativa, é um indicativo que a gente deve considerar e é utilizado em saúde pública. Não vou entrar no mérito para as pessoas explorarem. Mas, quando a pessoa tem uma conduta mais ativa, um estilo de vida mais ativo, pode ser que ele indique que está com sobrepeso, quando na verdade não está. Devolvo a palavra aí para a gente continuar. Referido ao IMC, na aplicação dele para a atividade física, não só para a atividade física, mas também para a parte nutricional, ele ignora o fator peso de percentual de massa magra e percentual de massa gorda, percentual de gordura, assim como o peso ósseo e as vísceras, né, os nossos órgãos. Então, ele é uma forma de mensurar bem subjetiva, assim, mas mais utilizada para os meios de estudo científico, até para análise, como, por exemplo, as pessoas conhecem o censo. A gente consegue identificar o nível de saúde de uma população de um país inteiro através desse cálculo, que são 2 medidas simples, e ele dá uma aproximação de como está a saúde dessa pessoa. Claro, para as pessoas sedentárias, justamente por essa não se aplica à população normal, esse pessoal de alto treinamento. Ivan? Vamos lá, eu quero falar assim, comentar rapidinho que o Guilherme ele já meio que abriu o caminho para a gente entender que assim, que apesar de ser muito interessante, né, principalmente até pelo que você acabou de falar, para efeitos da questão da saúde pública, para a gente poder estudar populacionalmente, né? É muito importante a gente, sim, poder lançar mão de cálculos, de números, de métricas, de coisas matemáticas para expressar, né, indicadores de saúde, indicadores humanos, biológicos, fisiológicos. Então, aqui eu concordo que é um troço super válido. Concordo que a gente tem que lançar mão, principalmente de coisas que são mais fáceis de medir, né? Que não demandam um aparelho de ressonância magnética, não demandam um aparelho de medição de gordura corporal, né? Como eu esqueci, isso não demanda bioimpedância, quer dizer, não demanda nem energia elétrica, né?
Eu queria lembrar que esse termo né, o índice de massa corporal, ele foi proposto no século XIX, por um astrônomo matemático belga, e que teve inicialmente não tinha nem intenção de estudar questões de saúde nem nada, se não me engano, na década de 70 do século passado, que isso vem ganhando importância, de lá para cá, que vem ganhando importância no estudo, vamos dizer, biológico e tal. Fico muito interessado em saber usos, né, que vão tornar, porque de maneira muito precisa, a Andressa colocou, que quando você tem duas variáveis, peso e altura, isso muitas vezes pode ser insuficiente, principalmente numa abordagem individual, isso pode ser insuficiente para você conseguir coletar mais dados. Então, eu estava vendo aqui algumas tabelas, é interessante que você pode fazer correlações de índice de massa corporal com outras variáveis muito fáceis de ser medidas, como, por exemplo, a medida da cintura abdominal, né, perímetro abdominal, com relação à idade, tem muitas correlações interessantes. Mas o fato, que eu fecho a minha fala aqui, é que já tem, assim, pacificado na literatura, já tem um volume extensivo de publicações que correlacionam principalmente o índice de massa corporal acima de um determinado número, e eu não quero me prender muito no número. Eu sei qual é o número, mas existe um número acima do qual as pessoas que possuem esse índice de massa corporal elevado têm uma chance maior de desenvolver uma série de doenças, né? Uma série de situações. Então, assim, é mais legal usar o índice de massa corporal do que usar só o peso. Pronto, você tem o peso combinando com a altura numa fórmula interessante, né? O índice de massa corporal é dividir o peso em quilos pela altura em metros elevado ao quadrado. Então você já tem uma coisa interessante. Quanto mais a gente puder combinar e puder entender, a gente vai poder, sem dúvida, conhecer ainda mais sobre a questão da saúde. Exatamente. Às vezes, para aquela pessoa que não tem referência, não tem acesso a algum médico, algum atendimento, ele de repente consegue pelo menos saber assim uma possível gravidade da situação. Aí vem depois para a gente falar da aplicabilidade aí no sedentarismo. Fala aí, Kátia. Então, eu como atuo muito em academia com aulas coletivas, né? Algumas alunas que chegam principalmente em academias em que não se utiliza como padrão a avaliação física, eu utilizo esse parâmetro do IMC para poder dar um norte para as alunas, né? Porque elas chegam perdidas. Eu sei que eu estou acima do peso, mas eu não sei quanto e como fazer para que eu possa me direcionar em relação a uma atividade que eu estou aqui procurando me encontrar em alguma coisa na academia. Então, eu utilizo muito esse IMC, né? Junto com o que o Ivan falou, que é a circunferência abdominal, para poder dar um norte para essas alunas, porque tem muitas que chegam lá desesperadas, né? Eu estou sem convênio, não consigo ir ao médico, vim para uma academia que é um pouco mais barata, que não tem avaliação, e se tivesse também não poderia pagar. Como que eu faço, né? Então, é um norte que a gente tem, é uma ferramenta bacana e simples e acessível que a gente tem para poder dar um suporte para os alunos, para que eles não fiquem ao léu, né? Eles não saibam para onde ir e o que fazer. Pelo menos a gente tem um parâmetro que, olha, você está assim e daqui você pode fazer isso. Lógico, a gente faz outras perguntas também, porque não é só esse o fator, né? Existem outros fatores também que a gente utiliza, outras perguntas, para poder direcionar a pessoa para alguma modalidade. Mas numa academia, a gente utiliza o IMC para poder direcionar e dar um norte para os alunos. Sim, exatamente isso. Lembrando que o IMC é uma tabela que foi concluída através de um estudo para poder identificar numa população de grande número, uma margem de idade, em que situação ela se encontra em relação à saúde. E a gente tem medidas diferentes para os grupos heterogêneo, claro, mas assim, para adulto a gente tem uma medida de IMC e para idoso a gente tem outra. Então, assim, nunca é tarde para começar. Os idosos também estão dispostos, de repente, a iniciar uma atividade, largar o sedentarismo, preferencialmente com acompanhamento, claro. É um grupo mais
mas eu não sei a palavra. Alguém me ajuda? Delicado. É um grupo mais delicado, de você ter que ter um acompanhamento mínimo, mas caso a pessoa também não tenha por onde, existe um padrão de IMC diferenciado devido à taxa de redução da massa magra mesmo, devido ao envelhecimento. Então, essas medidas são modificadas, tá? O IMC do idoso, ele tem uma margem um pouco acima do adulto. Pode falar, Gui. É importante a gente usar essas medidas, esses indicadores, usar qualquer site ou aplicativo para ver se você está com sobrepeso e trabalhar para organizar isso, principalmente se você for sedentário. Porque com mais alto vai ficando o seu IMC, vamos falar rapidamente aqui, acima de 25, o seu IMC diz que você está com sobrepeso. Acima de 30, obesidade de grau 1, acima de 35, obesidade de grau 2, acima de 40, obesidade de grau 3, ou o que chama-se popularmente de obesidade mórbida. As pessoas são elegíveis para cirurgia bariátrica e tudo mais. A obesidade por si só, ela é um fator de aumento de risco de morte. O sedentarismo também. Mas, por incrível que pareça, o sedentarismo se sobrepõe à obesidade, quando todos os outros índices estão organizados. Índices sanguíneos, de pressão arterial, que a gente já falou em outros episódios. Logo, vale a gente buscar sempre dar um show no sedentarismo para ajudar no controle do peso, sem necessariamente ter a neura de estar dentro do peso normal, que a tabela diz que é entre 18,5 a 24,9. Vou contar uma história rápida. Uma vez eu conheci um jovem senhor de 50 anos, que começou a fazer academia e depois de 1 ano e meio, 2, ele percebeu que ele mudou 2 buracos do cinto mais apertado, o cinto da calça, mas ele se pesou e viu que estava com mais peso na balança. E ele parou porque ele achou que não estava emagrecendo. O que quer dizer que ele tinha uma resposta muscular muito boa, estava ganhando massa magra, não é o normal, porque ele fazia um treino básico de musculação, mas bem tranquilo, e deveria ter continuado, porque estava oferindo benefícios muito importantes. E, por ele só ter considerado o IMC, ele tomou a decisão errada. Triste. Muito triste. Você pensa que é uma pessoa que desistiu, uma pessoa a menos no caminho da saúde, do bem, da felicidade em si, da autoestima. Fala, Ivan. Eu penso que reside em nós, educadores, nós profissionais, a responsabilidade por essa educação, né? Eu bem sei, como talvez todos vocês também aqui saibam, que a gente corre o risco de se enganar muito se a gente for pela onda fitness. Acredito que a gente deve usar o índice de massa corporal. Eu vou dar um exemplo aqui de agora, assim, daqui a alguns instantes, vou dar um exemplo aqui do que funciona para mim, que eu acho que é interessante. Mas a gente tem que se desprender muito da correlação numérica, daquilo que pode ser aferido numericamente, com aquilo que é a própria qualidade da vida. Eu gosto muito de uma frase que eu uso em muitos outros contextos, em que eu digo que sucesso na vida não é resultado, não é métrica. Sucesso é quando a vida está gostosa. E ponto final. Mas pode vir quem quiser, pode vir o cara mais. Sucesso é quando a vida está gostosa. Não tem nada, ou talvez muito pouco a ver com métrica, né? Sucesso é quando a vida está gostosa. E aí, eu acho que esse é um negócio que há muitos anos, eu na educação física tive, né, tenho aí uma posição muito, talvez assim, inovadora, para não dizer um outro palavrão aqui, com relação a esses procedimentos de avaliação física e medida, e esse apego a uma pseudociência, que é pseudo, porque a nossa ciência, na verdade, é a biologia e não a estatística, a matemática, não cuspir em cima disso. A gente tem que entender muito disso, mas um apego feio nisso aí. No entanto, esse cálculo que leva em conta o peso e a altura, se a gente pensar
em indivíduos adultos, vamos combinar que a altura de uma pessoa depois de uma certa idade não muda? Então, quando a gente está aferindo ao longo do tempo o índice de massa corporal de um adulto, a gente está, na verdade, aferindo, está contando para ele um jeito mascarado de dizer se o peso dele está aumentando ou diminuindo. Porque se a uma das variáveis, só tem duas variáveis na fórmula, se uma virou constante, a única variação no resultado dessa fórmula, né, ou seja, no índice de massa corporal, é o peso, é a outra variável. Nesse sentido, o que eu costumei fazer, e não é sempre que eu faço, e é uma das poucas aplicações que eu, adoro usar desses números. Vamos imaginar, como o Guilherme falou, que existe uma faixa ideal aí de índice de massa corporal. E essa faixa reside ali entre, vamos chamar assim, entre 20 e 25, no índice de massa corporal. Eu sei que vai para 18,5 e tal, mas porque muitos de nós, basicamente, trabalhamos com a maior parte das pessoas que estão em sobrepeso, né? O problema de saúde pública que a gente mais ataca é o problema do sobrepeso, o problema das pessoas comem demais, comem mal, se exercitam pouco, né? Esse é o problema. Então, considerando que existe uma faixa ideal, eu coloco lá um número de IMC, já respondendo a pergunta, coloco lá, vamos imaginar, 22, né? Ou 22,5, para ficar ainda entre 20 e 25, 22,5. Eu coloco lá, 22,5 é igual P, que é o peso sobre a altura da pessoa ao quadrado. Eu vou achar uma meta, um objetivo numérico de peso ideal dentro dessa, vamos dizer assim, dentro dessa filosofia, dessa escola, que pode, então, sugerir que a gente normatize um peso ideal dividindo o peso pela altura ao quadrado. Queria lançar só mais uma provocação aqui. Nas minhas pesquisas para esse bate-papo, eu li alguns estudos, e um deles fala de uma outra medida, que é o peso não sobre o quadrado da altura, mas sobre o cubo da altura, que leva em conta também volume. Aí a coisa fica um pouco mais interessante. Em mais de um estudo que eu li, eles sugerem, inclusive, que a partir de 8, 9 anos de idade, o índice de massa corporal pode ser substituído pela tabela, então, que em inglês seria, né, Body Mass Index, vai ser substituído por BSI, que é Body Square Index, né? Que, então, ao invés de levar em conta isso, seria o volume. Mas, enfim, isso é só uma provocação, né? Mas o interessante é essa aplicação da fórmula, para mim, como profissional, com pessoas aí mais de 20 anos trabalhando, essa aplicação faz sentido para mim, assim, para tentar descobrir o que seria, então, um peso dentro dessa, né, dessa filosofia de saúde, que é dividir o peso pela altura ao quadrado. Em adultos, como a altura não vai mudar, a gente poder, então, estimar o que seria uma faixa de peso ideal ou um número de peso ideal, usando uma formulinha simples. O que você falou, Ivan, é exatamente o que a gente usa para a parte de nutrição mesmo, para poder a gente identificar o peso ideal para aquela pessoa. E o número que a gente usa é 21,7, porque é o meio do caminho entre 18,5 e 24,99. Então, é legal que isso daí individualiza essa conta, essa métrica que você disse. Deixa aquele peso. O seu peso ideal para a sua altura é esse. E aí você pode ter uma variação para menos ou para mais que seja aceitável. Isso que você falou é bem legal. É interessante de uma pessoa saber, porque não existe uma regra que você tenha que ficar exatamente com aquele peso redondo. Ah, é o peso que eu me sinto bem. Será que o peso que você se sente bem é o peso ideal para a sua altura? Porque aí entram os distúrbios também, né? A gente tem os casos de anorexia, então são muitas variáveis mesmo. Fala aí, Kátia. Então, vamos lá, voltar para a academia, né? Que é meu mundo. A mulherada fica muito presa, como o Guilherme falou, né? Que o aluno, por conta dos furinhos lá, ele viu os furinhos, emagreceu, mas aí ele foi para o número, que é o padrão, que as pessoas têm isso na cabeça, né? Como um vício. E saiu da academia. As minhas alunas, a gente começa com parâmetros, as alunas novas, né, que chegam meio perdidas assim na academia. Um dos parâmetros que a gente dá é o IMC, também a circunferência abdominal, que é muito importante, porque mesmo estando na faixa ideal de 18 a 24,9, a gente sabe que pode já ter algum problema metabólico aí se a circunferência para a mulher passar de 80, eu acho que é isso, né? Mulher acima de 80 e homem acima de 94, né? Então já também é um parâmetro que tem que ficar de olho. Mas as minhas alunas, elas ficam assim, não, o meu parâmetro é a minha calça jeans ou o meu biquíni branco.
entendeu? Então, elas usam esses dois parâmetros para saber se elas estão bem, se elas estão bem ou se não estão tão bem. Deixa eu falar uma coisa, Kátia. Biquíni branco não deveria ser exatamente uma referência. Calça branca, sim. Mas elas, a maioria quer o biquíni, elas já vão além, elas querem o biquíni branco. Ai, entendeu? meu Deus. Então, na academia funciona mais ou menos assim, né? Com aulas coletivas. Como eu não atuo muito na área de musculação, na área mais individualizada, no coletivo, eu tento levá-las, eu tento induzi-las não, né? Conscientizá-las de que o número, você ficar presa ao número, é uma coisa muito ruim em determinado aspecto, né? Porque você fica desesperada enquanto eu não chegar naquele número, naquele padrão, eu não estou legal, e aí eu fico infeliz, né? Eu me decepciono, e aí é onde pode gerar desistência. Então, eu procuro trabalhar realmente com parâmetros do dia a dia, no qual faz com que elas tenham uma relação feliz com esse índice de massa corpórea e não desistam da prática de exercícios físicos. Afinal de contas, o que o Ivan falou é verdade. A vida tem que estar gostosa, exatamente. Né? Só vendo se não está gostosa demais e a balança demais também. Estamos voltando para a parte da saúde e o sedentarismo. Tem aluna que fala assim, se eu sou o que eu como, então eu sou uma delícia, porque eu adoro comer lasanha, adoro comer pizza. Olha essa piadinha. Boa essa. Bom, então, Gui, e aí o que você acha da gente aplicar, como que a gente conseguiria aplicar o IMC, essa ferramenta, para auxiliar as pessoas que queiram sair, dar o show no sedentarismo? Eu penso que mais do que... Eu acho que vale o IMC. Instalar um aplicativo ou usar o site é uma medida que vale. E aí você ter esse índice e todo mês, uma vez a cada época do ano, perto do seu check-up, ver se você está perto disso, é legal. Até porque, mais do que só o IMC, os estilos corporais, não é estilo, né, mas os biotipos, o formato corporal também aumenta ou diminui a propensão a algum tipo de doença. Então, acumular gordura na região da barriga está mais associado com aumento de risco coronariano, que quer dizer que você tem mais chance de infartar. De novo, para a gente não ficar rodando em cima de uma parte chata, é mais importante você ter uma vida ativa do que estar com a barriga fininha. É mais importante você ter uma vida ativa do que você estar com o IMC muito dentro do controle. Entre estar com sobrepeso ou no peso ideal e sedentário, é melhor você estar ativo e com sobrepeso do ponto de vista de riscos de doença. O que eu quero dizer, então, é que se você gosta de comer, coma. Se você gosta de beber, beba, mas esteja ativo, porque quando você pega o IMC, mas pega os fatores associados ao sedentarismo, o sedentarismo é prevalente, ele prevalece sobre os outros índices. Ivan? Olha, eu fico feliz que a gente está super alinhado com muita coisa aqui. Veja, o Guilherme até falou uma coisa aqui antes que me passou e agora quando ele falou eu lembrei. O exercício físico, e aí são coisas assim super fáceis da gente imaginar, mas que tá agora mais recentemente um estudo maior da epigenética e outras áreas de estudo que englobam a parte genética. O exercício físico é um dos grandes ativadores de genes. Então, quando o Guilherme falou, conheço um senhor de 50 anos e tal, e que o exercício ativou um gene que já era próprio dele, como ele falou, não é comum uma pessoa que não treina para aumento de massa magra, para aumento de massa muscular, que não se dedica a isso, e principalmente até a Andressa aqui como autoridade pode falar, não tem uma alimentação que de repente capricha um pouquinho mais em determinado nutriente para favorecer, dar mais matéria-prima ainda para formar toda essa massa magra, não é o comum. Mas o exercício físico é um dos poucos ativadores de potencial genético que dependem única e exclusivamente da gente. Não depende do lugar que você
você mora, não depende da tua idade, não depende de nada, depende da gente, né? Então, essa é uma coisa bacana de colocar aí. Eu gosto muito, quando a Andressa pergunta, a aplicação, né, do IMC para não sei, para qualquer um de nós como profissionais e até mesmo para a população leiga em geral, eu gosto muito de combinar mais outros dois, então, mais uma outra relação, que eu acho que essa faz sentido, porque as duas variáveis dessa relação, essas sim podem se alterar de acordo com a atividade, de acordo com a alimentação, de acordo com o sono. É um troço que muita gente conhece, a Kátia até levantou um pouco a bola aqui, eu falei disso antes, é a relação da medida da cintura dividido pela medida do quadril, né? A famosa relação cintura-quadril. Então, por que é interessante também depender desse fator quando a gente está considerando uma pessoa em sobrepeso ou obesa, ou com peso normal, ou abaixo do peso normal? Porque essa sim também leva em conta a morfologia, leva em conta um pouco do shape, um pouco da pessoa. Independente se é um biotipo mais dado a reter massa muscular, ou ser mais longilíneo, ser um biotipo mais magrinho, mais alto, ou até mesmo um biotipo que a gente chama, se não me engano, de ectomorfo, né? Que é aquele que já tem uma tendência natural a ter um shape mais no formato de pera, né? Independente disso, a relação cintura-quadril, que também são duas medidas feitas com a fita antropométrica, elas conseguem também dar, né, junto com o IMC, às vezes o IMC de uma pessoa pouco vai se alterar ou vai só se alterar em função do peso. Mas se você tem um outro número que combina ali duas variáveis que podem se alterar, aí eu acho que a gente começa então a usar a matemática um pouco mais a nosso favor. Mas eu também sou, assim, mais uma vez, né, eu sou muito tranquilo em dizer que isso, para mim, nem esbarra numa preocupação. A minha preocupação é, como o Guilherme falou, e assim também eu cansei de ler estudos há muitos anos dizendo que é muito melhor um gorducho ativo, em termos de saúde física, mental, biológica, clínica, não importa. É muito melhor um gorducho, uma gorducha ativa, do que um magro, alguém que está ali dentro do IMC e é completamente sedentário. E aí, só para deixar como referência, a relação cintura-quadril é considerada... A pessoa que tem uma relação cintura-quadril é considerada em risco em que caso? Mulheres, quando essa divisão dá maior que 0,85, e homens, quando essa divisão dá maior do que 0,9. Tá? Então fica aqui também como ponto de referência. Mede a cintura, mede o quadril e divide um pelo outro e vai ver aí o resultado para saber se tem alguma chance maior de risco. Lembrando que a gente também identifica muitos casos. Claro que a obesidade é um dos fatores de risco para as doenças coronarianas, mas a gente também encontra as pessoas supostamente magras com diversos tipos de problemas sanguíneos. Então, como o Gui falou, precisa fazer exercício. Exercício é a chave para tudo. Não tem discussão quanto a isso. Fala, Kátia. Bom, existem muitas pessoas que são, como você disse, magras, né? Então, que falam, eu tenho pessoas ao meu redor que, eu sou magro, eu como de tudo, eu não engordo, então eu não preciso fazer exercícios físicos. Né? Então, cabe a nós, como o Ivan falou, é a nossa obrigação como profissional da saúde orientar essas pessoas, né? Que eu costumo dizer. Então, às vezes você está aparentemente saudável, mas lá dentro... futuramente isso pode te gerar alguns problemas, mesmo que por fora você não aparente ter nada, não tenha nenhum sintoma, não tenha nenhum indício de que você está com a saúde comprometida, né? Então fica aqui a nossa dica como profissionais de educação física e a nossa nutricionista, que é muito melhor, independente do seu biotipo, independente da sua altura, independente do seu peso, praticar exercícios físicos e show sedentarismo. E não precisa ser necessariamente numa academia, né? Você pode andar na rua, existem várias ruas aí que você vê aqueles aparelhos que eles colocaram, né? Que a prefeitura coloca para que você possa se movimentar, não tem peso, mas você pode trabalhar mobilidade articular, enfim, coordenação motora. Existem várias coisas que a gente pode trabalhar também que não esteja totalmente ligado, diretamente ligado à perda de peso ou a ganho de massa magra, enfim. A gente tem que colocar tudo ali, né,
no pacote e botar em execução, né? Então, saúde é um apanhado geral, né? A gente tem que se mexer, o corpo foi feito para se mexer, não foi feito para ficar parado. Então, independente de ser academia, de ser na rua, de ser no parque ou no quarto da sua casa, movimente-se. Show sedentarismo. Um gancho, Kátia. Aproveitando a história de não precisa ser na academia, eu vou falar sobre a minha atividade, digamos que quase uma das mais intensas dessa semana, que foi finalmente sair para dançar. Eu gosto muito de dançar, dancei a noite inteira e tô toda dolorida porque eu não ia dançar fazia muito tempo. Então, quem acha que não conta como atividade está muito errado. É muito bom, exercício maravilhoso que faz bem para o corpo e para a alma, nem se fala. Você fez o quê, Kátia? Esse final de semana eu fiz movimentos domésticos, eu varri, eu limpei, eu caminhei um pouquinho também, meu joelho deu uma melhorada, então eu caminhei aqui no bairro. E hoje, durante as aulas, eu consegui executar um pouco mais também dos exercícios, principalmente na aula de Pilates, que é uma modalidade que eu gosto muito. Adoro dançar também, né? É a minha principal atividade, a aula que eu mais amo, mas no momento eu tô tendo que me segurar. Segurar o Segura o Ivan, depois o Gui, com a atividade, Gui, da semana que vem. Fala aí, Ivan, depois passa para o Gui. Já é patente que eu passo vergonha com vocês aqui, que eu sou sempre o que faz menos, né? Mas esse final de semana fez um belíssimo dia, só o pessoal do meu prédio aqui, uns amigos, as pessoas que eu conheço aqui estavam na piscina, e aí eu resolvi dar uma passadinha na piscina, mas não dá para passar na piscina, assim, falei, não, mas eu preciso chegar lá meio suado. Então eu saí, dei uma caminhada, voltei, fui no cantinho do meu prédio aqui, fiz umas 4 flexões, uns 3 abdominais, e aí eu cheguei na piscina, dei um mergulho e voltei. Pra chegar suado, com cara de quem se esforçou. E o Guilherme já tá pensando em cortar isso da edição. De jeito nenhum, vai pro ar desse jeito. Olha só, semana passada foi um dia em que eu treinei mesmo. 3 dias dos 7, então menos do que o meu normal, muito menos. Mas acumulei bastante passo. Eu fiz uma conta aqui, estava em praticamente 80 mil, então foi bastante caminhadinha, não, 69 mil passos. E para o próximo episódio, para a gente dar um tchau para a turma aqui, a gente vai falar de atividades endotélicas, ou seja, as atividades que são legais. As alternativas, só vale falar de atividade legal. A gente vai pensar nisso e trazer, não precisa ser nada chato, a gente vai apresentar alternativas para os treinos serem legais, tá bom? Então, show sedentarismo para todo mundo. Show sedentarismo. Tchau.